Alô, meus amigos! Eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando mais um podcast. Tá escrito! Mais um podcast especial e agora com parte 2. Nosso convidado que já é de casa, a pedidos, né? Já é de casa, Rafael Córdova, o ministro de louvor, lá da Igreja de Nova Vida, sede da Tijuca, certo? Ele que já veio aqui falar sobre um tema, se você não assistiu, tem que ir lá, volta, né? É maravilhoso, sobre música secular, sobre o louvor, maravilhoso. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. A gente está aqui com ele para falar sobre o servo de Deus e a profissão com música secular. É forte. Meu Deus. Ah, meu Deus. A gente quer te agradecer, Rafa, pelo tempo, por ter voltado à nossa casa, essa mesa de comunhão especial. Você já é de casa, então fique bem à vontade e deixa Deus te usar. Meus amigos, uma honra. Agradeço mais uma vez. Já pude agradecer nos bastidores, mas assim, eu posso aproveitar o canal aqui e agradecer. Às vezes eu fico pensando assim, eu não sei se eles são corajosos demais, não sei se eles são doidos. Eu não sei, porque, pô, chamar uma vez, então ainda repetir. Parte 2 é pedido, a galera pediu lá, bota parte 2. Mas sim, pra mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Pode chamar a terceira, a quarta, a quinta. Só bora. Quantas vezes quiser, é só marcar a hora e a roupa. Cara, é assim, quando o cachê é de boa, a gente traz várias vezes, né? Então, mais uma vez, para mim é uma honra. Agradeço muito o convite. Agradeço ao pastor Ronald, porque é uma porta aberta para o evangelho. Eu creio assim. E que se Deus colocou na visão dele em abençoar essa ideia que vocês tiveram, poxa, eu acho tremendo. Agradeço aos meus pastores, ao meu bispo. Não posso deixar de agradecer, não posso cometer essa ingratidão, que são aqueles que têm me sustentado, debaixo de oração, debaixo de palavra. Nós temos tido a oportunidade e o privilégio de aprender com essas pessoas. E estamos aí. Vamos, é polêmica? Não é. Hoje calma. É um pouquinho. O Tennyson já estava assim com a perninha. É polêmica. É um tema difícil, complexo, que vai exigir postura, decisão. Sim, é o evangelho. Controvérsias. É o evangelho radical. É assim, mas é a vida, mas ele é bom. É necessário, não é isso? Completamente. Então a gente vai começar com o que está escrito, porque aqui não são só opiniões. Tirar a poeira da Bíblia. Né? Não é opiniões. A gente teve um podcast gravamos que eu gostei disso. Opiniões, elas mudam e tudo mais, mas a convicção é que sustenta a gente. Então, isso aqui é a convicção, tá escrito. Eu quero que você abra comigo lá em Deuteronômio. Eita. Repita aí. Deuteronômio. Não, só pra saber. Falou certo, gente. Não. Mistério, tá glória. Só pra ver se você vai falar de novo certo. Você viu como é que é esse meu amigo, né? Mas abre aí nesse livro, tá? Nesse livro. Qual é esse livro, meu irmão? Você que tá fazendo... Não, quero saber o quarto, quinto, sexto. É o Pentateuco formado em Gênesis, Levítico, Estamos aqui com 2 alunos da escola de líderes, né? Aí, ó. Glória a Deus. Tem sido uma benção, tem sido edificante. Eu tenho que falar sobre isso, né? Antes da escola de líder, o pastor Ronald ali já falava. Tem que dar honra a quem tem honra. 2 aqui estudando da escola de líder, a gente sabe que é o Pentateuco, tudo. Então abre aí no capítulo de número 10, no verso de número 21 e atente a sua mente e seu coração para que diz a palavra do Senhor. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. É muito forte. É assim, eu quero, Rafa, que você já comece a fazer uma reflexão
sobre isso. A gente até conversou um pouco, né, sobre como Deus falou a respeito disso. Fique à vontade aí para fazer uma reflexão sobre essa introdução da nossa conversa de hoje. Esse texto é tremendo, eu achei tremendo, porque me permitir, deixa eu até citar assim como tá na versão, na minha versão, tá escrito assim, ó, seja ele o motivo do seu louvor. Meu Deus. É isso aí. Dá uma mais. Aperta mais. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que fez por vocês aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Meu Deus, dá de novo, eu pegando aquele cinto, botando aqui, porque eu comentei aqui nos bastidores, né? Aquele outro podcast do Rafa, Deus falou comigo que eu fiquei até aqui assim, né? E aí, aquilo mudou a minha vida, né? Mudou o meu olhar e tal. E Deus faz isso, Ele usa os seus servos, né, pra mudar. Então, você que tá aí, fica atento, abre o coração, porque é uma palavra, que muda a nossa visão, né? Eu já estou há tantos dias, desde aquele ano, tanto sem escutar nenhuma música secular, eu colocando, né? E isso mudou a atmosfera espiritual da minha vida. Então, eu tô preparada, hein? Hoje eu tô mais preparada do que antes. Então, assim, baseado nessa versão aqui, pra mim, já aperta ali. Seja ele o motivo do seu louvor. Assim, aqui tá falando sobre não sobre consequência, que tá falando sobre causa. Sim. Seja ele o motivo. O seu louvor é para ele? Mas aqui ele tá sendo mais taxativo. É por causa dele, para ele. Sim. Por causa dele. Ele tem que ser o motivo. E pra gente entender, ele é o motivo do seu louvor, eu sei que vocês sabem, mas é importante a gente entender o que é louvor. Sim. Né? Porque existe... Galera que tá em casa, né? Existe meio que uma mistura. É lógico que tá tudo conectado, conectado, mas é saber o que cada coisa é. Uma mistura sobre louvor, adoração. O que é louvor, o que é adoração? A gente precisa entender, de fato, o que é isso. Por exemplo, adoração. Se você for no dicionário, eu anotei aqui, ó, pra não falar nada de mim mesmo. Adoração, no dicionário está escrito assim, ó, veneração, né? Culto que se rende a, que se considera uma divindade. Culto que se rende a alguma coisa que se considera uma divindade. Então, ó, veneração. Adoração tem a ver com sentimento. Adoração é o que está dentro. É o teu sentimento. É veneração, é amar, sabe? É o que a gente chama, que a Bíblia nos diz sobre temor. Isso é adoração. É o teu sentimento. E o que é louvor? Louvor está escrito assim. Celebração. Olha que interessante. Ou manifestação honrosa. Homenagem, louvação. Ato ou efeito de louvar. Tem a ver com elogio. Como eu costumo entender isso? Louvor é expressão. Louvor é como você se expressa. Então, louvor deveria ser, né? Vamos falar assim, deveria ser a expressão da sua adoração. Entendi. É como você se expressa baseado no que você sente. Entendeu? Isso é louvor. Então, quando você vem, então a Deus seja o levantar das minhas mãos, é a forma que você está se expressando. Isso é louvor. Você está se expressando por causa do que você sente, por causa do que você adora. Agora, é fato que uma coisa pode ser desligada da outra? Pode. Não deve, mas pode. Por isso que nós devemos adorar e louvar em espírito e em verdade. Porque o louvor, sendo uma expressão, ele pode ser fingido, ele pode ser falso, ele pode não condizer com o que eu sinto. Eu posso ter simplesmente, de forma mecânica, adorar a Deus, levantar as minhas mãos, louvar, cantar. E isso não ser, literalmente, o que eu sinto. Mas a palavra me diz que tem que andar junto, tem que ser em espírito e em verdade. A Bíblia vai dizer, né, que é um povo que me louva com seus lábios, mas o coração está distante, né? Então, a manifestação tem que ser literalmente baseada no que eu sinto. A verdade sendo expressada. Sim. Então, louvor nada mais é do que o elogio, do que a manifestação. Colocar para fora. Sabe aquela coisa? Você percebe assim,
tô casado há tantos anos, e por que depois de tantos anos eu ainda preciso levantar e falar, meu amor, eu te amo? Porque eu preciso colocar pra fora aquilo que eu sinto. Sim. Né? Eu preciso manifestar isso de alguma forma. É verdade. E o louvor é isso. Só que aí o texto está dizendo assim, seja ele o motivo de tal manifestação. Sim. Certo? Então, quando eu louvo, quando eu me manifesto, quando eu manifesto o meu sentimento, isso esse é o ponto, hein? Quando eu coloco para fora, quando eu, de alguma forma, manifesto o meu sentimento, ele tem que ser o motivo. Sim. Certo? Uhum. Ai, Rafael, e música é louvor? Música é louvor. Música não é o louvor. Que não é só com música que se louva. Mas música é uma ferramenta de louvor. Certo? Porque música é manifestação de sentimento. É verdade. Puro, né? Puro. Se você, para quem estuda música, você percebe que você vai ser um músico medíocre se você não sentir. Se aquilo não vier de sentimento. Música tem tudo a ver com sentimento. Então é a manifestação do sentimento. Por isso que música é louvor. Ok? Tá manifestando o meu sentimento. E toda vez que eu manifesto esse sentimento, ele deve ser o motivo. Ah, Rafael, mas eu não manifesto meus sentimentos pela minha esposa? Mas ele deve ser o motivo. Sim. Com certeza. Sim. Vocês conseguem perceber isso? Sim. Então, em tudo que for que eu precisar manifestar o meu sentimento, ele precisa ser o motivo. Ah, Rafael, e quando isso é de forma negativa? Então é aí que você... isso que é o ponto. É aí que você tem que definir como você vai manifestar, porque ele tem que ser o motivo. Por exemplo, a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então, ira tem a ver com sentimento. Causou um sentimento. Mas a forma que eu vou reagir, a forma que eu vou externar isso, a forma que eu vou manifestar esse sentimento, eu tenho que olhar para ele. Ele é o motivo. Sim. O que eu tenho que fazer? Tô irado, mas o que eu devo fazer? E se Jesus não for, se Deus não for o motivo, o centro, eu me manifesto de forma errada. Verdade. Eu uso a manifestação do meu sentimento de forma errada e eu corro um sério risco. Entendi. Então, para mim, isso é o grande foco. Você ter ele como motivo de toda a sua manifestação. Né? Porque os sentimentos vêm. Mas a forma com que você manifesta esses sentimentos tem que ser baseado nele. Verdade. E aí a gente vai construir um caminho para chegar lá. Se ele é o motivo, e a gente sabe que a gente está falando desse Deus lá grandioso, que está aqui, né? Fez temíveis coisas e tudo mais. Então, a gente vai chegar nesse dilema do nosso tema de hoje com a outra pergunta que a gente quer saber de você. Os princípios e os valores da nossa fé, eles são compatíveis com a música secular? Com aquilo que é sentido, alguém sentiu aquilo, né? E vai expressar por meio de letras e arranjos e tudo mais, mas mais especificamente a letra, né, do que vai dizer. Os nossos valores e princípios são... Se a música secular é compatível com isso, os nossos valores são compatíveis com a música secular. Então, falando sobre valores, princípios e compatibilidade, a gente não pode chegar aqui, bater o martelo, cravar e falar assim, ó, não é compatível, porque nem toda música vai afetar diretamente. A gente vai construindo esse raciocínio, tá? Isso. Vai afetar diretamente os nossos valores e princípios. Sim. Existem músicas que a mensagem não afeta diretamente aquilo que a gente tem como valor e princípio. Existem coisas que eu faço com a música que não afetam diretamente meus valores e princípios. Ponto. Apesar de a maioria das músicas seculares populares e famosas de hoje em dia, sim, diretamente afetarem, né, devido à sua mensagem. Então, apesar disso, nós não podemos cravar e dizer que toda música afeta nossos valores e princípios. Mas, o que eu acho interessante, na minha linha de raciocínio, é o seguinte, que os riscos da música secular não tem a ver somente
com a forma que ela agride diretamente os nossos valores e princípios. Tem a ver com uma série de outros fatores. Por exemplo, baseado no versículo que foi o tema da nossa última conversa, quando eu vim aqui na primeira vez, foi tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? 1 Coríntios 6:12, não é isso? Então, tudo me é lícito. Então, ali tá dizendo que existem coisas que não estão descritas numa lista. A Bíblia não te dá uma lista focada. Tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado, tal coisa convém, tal coisa... Não é. A Bíblia te dá a primeira lista. Tudo me é lícito. Eu monto minha primeira lista. Todas as coisas. Encaixo. Aí vem dizendo, mas nem tudo me convém. Opa, segunda lista. Então, dentre todas as coisas, o que me convém ou não, a Bíblia está dizendo? Não. Mas você precisa reunir uma série de fatores e princípios e valores. São dois fatores que nós precisamos levar em consideração? São. Mas existe uma série de valores. Existe a convenção social, existe a questão do testemunho, existem vários fatores que nós precisamos analisar para definir a segunda lista. O que convém e o que não convém. Então, só falar assim, mas tal música não agride diretamente os meus valores. Mas calma. Dá um passo atrás, analisa de uma forma mais ampla, reúne todos os fatores para você ver se convém ou não. Que é lícito? É lícito, legal. Tem algum problema? Tal música não agrediu meus princípios e valores. Ok, é lícito. Lícito, mas convém? Aí já é uma outra questão. Porque tem gente que pensa, né? Mas essa música não é tocada na igreja, mas fala sobre amor. Mas aí cai balão. São músicas que, assim, não tem nada, não tá nada subliminar, nada falando sobre, né, o inimigo, não tem nada afetando a fé. Porém, volta ao versículo que a gente está lendo. Eu entendo assim. Não estou sendo radical, não. Sim. Mas eu entendo assim. Se a Bíblia diz que ele tem que ser o motivo, qual foi a motivação? Foi motivada aquilo ali, vamos fazer esse louvor. Essa música, vamos criar essa música. Qual foi a motivação? Né? Fizemos uma música Gabriela. Pronto. Qual foi a motivação? Foi o quê? Foi motivada, a motivação dessa música foi expressar um relacionamento de um cara que teve com uma mulher chamada Gabriela. Não. Teve um motivo, teve um porquê, teve uma base, um fundamento. Entendi. Mas a Bíblia diz que o motivo do nosso louvor, a motivação e tudo tem que ser... Então, no caso, você está colocando assim, né? Sendo uma música simplesmente romântica, não é isso? Tem motivação por trás, né? Tem motivação. Mas vai chegar a seguinte pergunta. Mas não existem músicas assim, consideradas gospel? Existem. Mas a gente tem que voltar a essa questão do motivo. O motivo não é nem sempre é o foco do assunto. Porque o foco do assunto ser o meu amor à minha esposa. Mas o motivo da glorificação, o motivo do louvor por tal amor é ele. Então, tem diferença. Sim. Eu criar uma música em que eu sequer cito o nome de Deus, estou falando do amor pela minha esposa, mas sendo o motivo ele. Tem na palavra de Deus, tem um livro. Cânticos vai falar sobre isso. Então, pode ser louvado o amor pelo seu marido. Claro que pode. Está na palavra. Se está na palavra, pode. Então, o que tá por trás, tem artistas famosos que fizeram músicas, artistas cristãos, fizeram música pelo nascimento do filho, por exemplo. Não quer dizer que por isso ou por aquilo, né? Mas eu entendo muito pela questão do motivo do louvor, entende? Sim, a minha motivação né? Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por esse amor. Louvo a Deus pelo meu filho. Verdade. Louvo a Deus pelo meu casamento. Como acontece muito, né? Vamos louvar a Deus pela vida do fulano, pelo ministério que tem abençoado muitas vezes. Então você está louvando a Deus. Mas, né, usando aqui. Na raiz da situação tem uma diferença muito grande. Exatamente. Então eu acho que acontece na música. Pode acontecer na música. Pode. Mas a porcentagem... Agora aquela coisa, né, do risco, o custo-benefício, vou ficar flertando ali com... A Bíblia vai dizer que haveriam os escândalos, mas aí daqueles que vieram os escândalos. Então, assim,
não está isento de acontecer dentro da igreja, né? Alguém criar uma música, não, essa motivação aqui não é a glória de Deus, né? Não é glorificar Deus, não é exaltar o Senhor. Porém, aí daquele que fizer isso, então é um peso. Coisa que no meio secular não existe isso. Não existe um peso. Não, vou botar aqui na minha cabeça essa música, ponto. Combinou. E fechou, aí você tá ali flertando com aquilo, também é a decisão sua. Às vezes também não é nem a motivação demoníaca. Mas eu acredito que não tem em cima do muro. Não, em cima do muro já é do outro lado. Não escolheu um lado. Você já escolheu um lado. Entendeu? Então, a verdade se você não decidiu qual lado você tá, você já decidiu. Exatamente. Você não tá do lado certo. Não tem certeza. Um dia desse, uma frase. Eu vi uma frase um dia desse aí no podcast aí, eu tava passando no Rios, o cara tá falando mais ou menos isso aí, sobre essa questão de escolha e decisão. Então, eu vejo muito desse sentido. Não tô fazendo isso pra glória de Deus. Então, já era. Sabe, eu vejo por esse ponto. E aí a gente vai logo agora, vai ser Meu Deus. É aquele negócio. Bora. Eu não queria nem fazer essa pergunta mas vamos mandar. O servo de Deus pode trabalhar com música secular? Eita. Aí... Mais uma vez. Mais uma vez. Poder. É isso. Poder pode. Ele pode. O problema tá no convém. O que isso pode trazer? Agrega, edifica. É meramente pelo dinheiro. Lucrativo, né? Pelo sustento. Só pensando nisso. E todo o resto eu esqueço. O que importa é que eu estou levando o pão para casa. Eu aprendo que quem me dá o pão de cada dia é Deus. Sim. E Deus vai honrar todo e qualquer propósito, né, baseado nos meus princípios e valores. Então, se eu faço um propósito com Deus, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Então, pode, mas convém, porque para entrar na lista do convém, volto a dizer, você precisa reunir alguns fatores, analisar. É bom a gente dizer aqui. Gente, a gente não prega isso como esse é um ponto crucial para ser crente. Sim, como um juízo, né? É isso daqui. Isso não é doutrina, nós não estamos pregando doutrina, dizendo, essa é a doutrina de Deus e foi assim que Deus falou que nós devemos viver. Todo aquele que não vive segundo essa doutrina é réu do juízo. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está tratando mais como conselhos. E os nossos conselhos, como toda a nossa vida, são pautados na palavra. Na Bíblia, isso aí. Mas é como conselho. Rafael, mas você pode aconselhar? Posso. Paulo aconselhou muito. Lógico. Não, eu até anotei aqui, ó. Em 1 Coríntios 7, capítulo 8, Paulo vai dar conselhos aos solteiros e às viúvas. Isso. Se possível, não case. Aguenta casa. Mas Paulo tava falando assim, ó. Quem casar, não é. Eu sou mais crente do que fulano porque eu não casei. Que não. Sim. Não, ele tá falando assim, se for possível, casa. Vai tomar o teu tempo, mas é só um conselho. Aí, e é engraçado que o conselho de Deus, na verdade, a visão de Deus é que não é bom que o homem viva só. E Paulo tá aconselhando, fala assim, mas se você for pensar na tua vida ministerial, seria bom que você não casasse. Mas como não é bom que o homem viva só, poxa, procura bem, né? Pensa direitinho, cuidado. Mas são conselhos baseados em princípios. Agora, há coisas que são inegociáveis, porque, por exemplo, se a gente olha, né, nessa parte do que não convém, eu sempre e isso eu faço, era uma coisa que eu já pensava, mas naquela nossa conversa eu faço muito, né, a lista, como Deus não me dá uma lista de tudo, né, não é taxativo, de tudo que é pecado e o que não é, tem a lista do convém ou não convém. A primeira coisa para eu botar ou não na lista do convém ou não convém, eu pergunto assim, isso agradaria a Deus? Quer comer, quer beber, só essa tudo para glória de Deus. Isso agradaria a Deus? Então, quando eu
vejo que eu tô lá, tô aqui músico de música secular, levando uma mensagem. Na night. Porque a gente está levando uma mensagem aí em ambiente, geralmente, é assim... Complicado. Eu não consigo ver, mas não sei, pode ser, né? Vamos pintar uma imagem. Não consigo. Pra ajudar. Vamos fazer. Me ajuda. Vamos lá. Sabadão. Aí você é músico, surge aquele convite. Irmão, vamos tocar que vai ter lá no pubzinho ali na Lapa. Eu sabia que você ia falar Lapa, eu sabia. Não, porque, né? Enfim, de repente você é de outro estado, tá assistindo a gente, Lapa. A partir de quinta-feira, esquece. Quinta, sexta, sábado, domingo, é um dia só. É um dia só, muito bom. É um dia só, né? Quinta, sexta, sábado, domingo é um dia só. Então imagina um ambiente, né? Onde você tem uso de drogas, bebida, prostituição, roubo, adultério, tudo envolvido ali. Aí você tá lá, servo do Senhor. Servo de Deus. No sábado isso. No sábado. Aí tá lá, tocando, pá... Só a bebida ali, o Pix chegou, terminou, o Pix chegou. Domingão, Santa Ceia na casa do Senhor. Prateado. Mas eu falo sempre isso. E, cara, inclusive está anotado, né? Aqui para eu falar. E convém, gente. Um pouquinho puxado, né? Porque é outra coisa que a gente ia falar sobre aqui. Forte, tem como separar a identidade em Cristo, o seu propósito como servo de Deus... do trabalho lá no mundo, porque assim, a gente tem essa, eu acho que tem que ter até um cuidado com isso, porque às vezes a gente fala, né, na minha vida secular, o pastor já chamou a atenção sobre isso, não é, de fato, não existe uma vida secular, peraí, meu irmão, não tem uma vida secular, a vida, porque senão na vida secular é lícito muita coisa e me convém também, há uma vida única, uma vida espiritual, uma vida na dependência de Deus, pelo menos assim é o que fala o meu coração, e há o nosso trabalho, a nossa família, a nosso lazer, mas tudo na dependência de Deus. E aí eu pergunto, esse cenário pintado, e aí você que tá em casa, abre o coração, não leva a mal, não, tô desligando agora que tá julgando. Não é isso, a gente tá levantando aqui... coisas que mais uma vez, não é doutrina. Né, conversando mais, tudo muito baseado na palavra, e que isso pode te gerar, assim, talvez você esteja nessa situação. Eu sou servo à igreja, sou crente, tudo mais, eu trabalho, a gente vai chegar aí. Mas veja bem que esse cenário, Filipenses vai falar sobre isso, né, a gente lá na carta, sobre o que pensar, né, tudo que traz louvor, tudo que traz, tá lá. Tá lá tudo que você pensar, tudo que traz o que é louvor, o que, né, traz coisa boa. Você tá nesse cenário. Eu pintei esse contexto, mas, por exemplo, eu nunca toquei no mundo. Inclusive, eu aprendi a tocar na igreja. Pois então, assim, sempre toquei na igreja. Mas eu conheço muitos e muitos amigos que dividem essa vida dupla, né? Vamos dizer assim. E aí eu quero saber de você. Tem como separar isso? Eu vou separar a identidade. Eu tô lá nesse cenário. Como agir, cara, numa situação dessa? E eu não sei, eu não consigo nem pensar. Como é que essa pessoa... Joga a bomba pra ele. Ela vai ficar, né? Eu tô só dando bastante, assim, conteúdo pra ele. Me diz, como é que é seu sentimento dessa pessoa? Tem como separar essa identidade? Fala você, porque a gente já tá... Assim, eu vou falar por mim. Deixa eu já antecipar algumas coisas. Vamos fazer solto. Solto. Ó, já vou me antecipar no que eu tinha planejado aqui. Pode se antecipar, vai, puxa. O que acontece? Eu vejo assim, que não tem como separar. Porque na minha vida, a partir do momento em que eu me decidi por Cristo, certo? A partir do momento que eu me decidi por Cristo, eu sou como Paulo. O morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Sim. Paulo está dizendo assim, ó, por mim, eu iria para o céu, eu iria morar com Deus. Para mim esse é o lucro. Mas enquanto eu não vou, se é que eu tenho que viver, eu tenho que viver Cristo. Exato. Eu não posso viver outras coisas, eu tenho que viver Cristo. Ah, Rafael, mas você não trabalha? Trabalho. Mas se eu não viver Cristo onde eu trabalho, o meu sentido de viver é outro. Você escolhe momentos para ser cristão. Você não pode. Então, literalmente, eu vejo assim, a gente levando pro trabalho, né? Esse é sempre
o ponto em que as pessoas tentam dividir as águas. Mas é trabalho. Vamos, como eu penso. Antes de ser qualquer coisa, você que decidiu por Cristo, antes de ser qualquer coisa, você é cristão primeiro. Você é cristão antes de ser qualquer coisa. Eu, por exemplo, eu trabalho como montador de drywall e com vidro temperado. Mas antes disso, eu sou cristão. O que você quer dizer com isso? Que beleza, eu posso montar drywall? Posso. Enquanto no drywall não houver nada que fira a pregação do evangelho, nada que fira a minha vida como cristão, eu posso ser. A partir do momento que aquilo feriu, na vida, qualquer coisa, feriu, eu sou cristão primeiro. Então eu opto, né, pelo cristianismo, sempre. Renúncia. Eu abandono o que me afasta de viver Cristo. Sim. Certo? Isso é normal em qualquer lugar. Você é assessor parlamentar de alguém. Você pode? Você pode, meu irmão. Pode. Mas se isso for te envolver em corrupção, sai fora. Porque você não pode. Você é policial. Pode? Pode. Mas se isso envolver em você pegar propina, sai fora. Você é músico. Pode? Pode, meu irmão. Mas se isso levar você a pecar, se isso for levar outros a pecarem, sai fora. Exato, cara. Porque viver é Cristo. É isso. Não tem como separar. Viver é Cristo. Então não tem vida secular e vida cristã. Aí entra na desculpa, mas é meu ganha-pão. Eu lembro de Pedro e todos que pescavam, gente. Eles não deixaram de ser pescadores, mas eles simplesmente não iam mais pescar peixe. Pronto. Vocês continuaram sendo pescadores, mas não mais de peixe. Agora, como é que eles continuaram vivendo, gente? Na dependência total ali do... Cara, aí não vai deixar de ser músico só por tocar na igreja, não é? Sim. Continuará sendo músico, continuará sendo qualificado. Deus, eu creio muito nisso, que Deus ele vai prover, ele vai suprir cada um de nossas necessidades. O Filipenses fala isso. E o Rafa tá falando sobre essa questão, né, de qualquer coisa. A gente tá falando de música e tal, porque, mas é qualquer coisa. Porque tá na palavra de Deus. Se esse teu olho aqui te fizer pecar... Não negocia com ele, velho. Arranca. Se a sua mãozinha lembra do Reunir, uma série de ações? Primeira coisa, princípios e valores. Como vai ferir? Convém porque vai ferir os meus princípios e valores. Não. Próxima coisa. Vai me fazer pecar? Aí já é. Poxa. Vai me fazer pecar? Aí arrancou. Fora. Vai escandalizar. Segundo, vai fazer o outro pecar. Gente, a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia é muito clara. Vai fazer o outro pecar? Vai fora. Pedra de tropeço. Você não pode, Então, contar um pouquinho assim do meu posicionamento. Por que eu me posiciono dessa forma? Eu sou músico desde os 11 anos de idade. Certo? E meu sonho, desde que eu comecei com música, meu sonho sempre foi viver da música. Né? Outros têm sonho de ser advogado. Eu sempre tive esse sonho. Não sei se era doideira também, mas eu sempre tive esse sonho. É normal. E na minha juventude, até meus 16 anos, eu vivi aquilo muito intensamente. Eu tinha banda minha esperança, eu depositava ali, vai dar certo, sabe? E teve um episódio na minha vida que eu lembro assim como se fosse hoje. Eu tava começando a namorar minha esposa. Eu fui convidado, eu tava no estúdio ensaiando com a minha banda e tinha um cantor no bairro em que eu moro ali. Não tem, né? Tá vivo ainda. Vivo. De reggae. E assim, para a localidade, muito conhecido na localidade. E ele teve a oportunidade de tocar no Altas Horas, na época. E ali no estúdio, eu fui convidado para ir junto, tocar. Eu tinha 16 anos de idade. Você imagina o que é para um garoto de 16 anos de idade que tem o sonho de ser músico? Né? Assim, cara, agora aconteceu. Né? E aquilo ali, por algum tempo, mas ainda era um pouco solto. Olha, ainda
tá aí pra gente tá vendo, a gente vai tocar no Altas Horas, tudo vai com a gente, eu vou, que não sei o quê. O processo entre uma coisa e outra foi onde Deus falou comigo, onde eu fui começando a ser ministrado, e eu comecei a me deparar com essas questões na minha mente. Falei, caramba. E é onde eu vi que não era pra mim, foi onde eu desisti disso. Foi justamente analisando tudo isso, analisando e falando assim, poxa, não é pra mim. Aí eu faço um propósito com 16 anos com Deus. Aí eu começo a orar pra Deus e falo assim, Senhor, o Senhor conhece meu sonho. Você sabe que é meu sonho viver de música. Mas se for pra viver de música e ferir o evangelho, Senhor, me dá qualquer outra coisa pra eu ser. Mas o Senhor conhece meu sonho. E se for da tua vontade que eu viva da música, o Senhor vai abrir a porta certa. Ok? Então esse foi o meu propósito desde os 16 anos. E o que fez eu tomar esse posicionamento? Eu analiso a profissão de músico, eu analiso como alguns pontos. Primeiro ponto, pra eu não me perder aqui, deixa eu até seguir aqui, ó. Manda. Primeiro ponto, analisando os princípios e valores, certo? Sim. A gente tá falando lá desde o começo. Primeira coisa que eu analiso, princípios e valores. Olha o que tá escrito. Tá escrito. Olha, eu fiquei lá, eu falei, não, tem que ser o que tá escrito. E eu vou levar as diferenças. Olha o que tá escrito em Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando a gente fala, a gente também confunde, né? Ah, a palavra torpe é palavrão, só isso? Não. A palavra torpe é tudo aquilo que é contrário, né, às escrituras. Então, não saia da vossa boca nenhum tipo de palavra dessa, a não ser para edificação. Então você tem que falar, o que eu estou comunicando edifica a mim, edifica o outro. Não edifica, não traz graça para ninguém. Porque a maioria dos trabalhos com música secular envolve uma mensagem que vão completamente contra nossos valores. A maioria. Né, gente? A gente vai voltar aqui e vai falar assim, mas cai balão. Gente, a gente não... Né, também ninguém... Eu creio que ninguém que está nos ouvindo é menino. A gente não tá falando de cai balão. Mas a maioria dos trabalhos, a maioria das coisas que você é convidado para trabalhar... uma coisa assim. Chamei o Tennyson para trabalhar. Tennyson, vamos tocar. Na maioria desses trabalhos, você vai lidar com mensagens que vão completamente contra o viver Cristo. Certo? Então, se isso já vai contra, já afeta os meus princípios e valores, pra mim já tá fora. Esse é o primeiro ponto em que eu reuni na minha cabeça. Poxa. Mas, baseando-se nisso, muita gente ainda tenta arrumar uma brechinha. Poxa, mas eu canto pra um cantor romântico, ele não... É muito difícil, cara. É muito difícil o cara ter ali um repertório inteiro em que não vai ferir. Mas vamos entender. Aí parte pro segundo ponto que eu pensei e que é o que norteia o meu posicionamento desde então. Ó, no segundo ponto, eu busquei lá, ó, tá escrito em Lucas 4:18. Tem tudo na Bíblia. 18:19. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Um ponto, eu falo assim, ele me chamou para isso. Com propósito. Ele me ungiu para isso. Exato. É para isso que eu fui chamado. Eu tenho que pregar libertação, eu tenho que proclamar salvação, sabe? E como... Ó, por amor às almas, gente. Por amor às almas. Aí, olha nesse ponto. Quando eu comecei a pensar, poxa, como eu vou fazer isso? Eu me recuso. Desde então, no meu pensamento, assim, eu me recuso que a minha dependência, que o meu sustento venha da perdição de alguém. Sim.
Entende como é que foi a minha cabeça aos 16 anos? Olha, eu me recuso que o meu sustento dependa de alguém se perdendo. Vai ter alguém se perdendo de qualquer forma. Mas que não dependa, que o meu sustento não dependa disso. Eu não tô falando só, volto a dizer, eu não tô falando só como música. Quer ver? Vamos pintar um cenário? Sim. Eu me recuso a pegar no meio de um carnaval, pendurar um isopor, encher de bebida alcoólica, encher de cerveja, e ir lá pro meio e falar assim, eu preciso ganhar dinheiro. Porque o meu sustento vai depender diretamente, o meu sustento vai depender diretamente da perdição de alguém. Sim. Aí olha o conflito com os meus, porque isso também afeta os meus princípios de valores. Só que lá no início eu falei assim, eu não posso pregar que todo e qualquer música afetam diretamente. Mas nem sempre é diretamente, mas no final das contas vai afetar de alguma forma. Por quê? Os meus princípios. Eu fui chamado para uma coisa. Eu fui chamado para pregar a libertação. Então, esse tem que ser o anseio da minha alma. Sim. Que as pessoas se convertam, que as pessoas... O motivo. Né? Sim. Isso tem que ser. A motivação é essa. Mas como eu saio com um isopor cheio de cerveja, fala, Senhor, liberta aquele povo, que ninguém beba cerveja hoje. Meu pai tem um depósito de bebidas. E antes, quando ele assumiu, vende, obviamente, bebida. Quando ele assumiu, ele tirou todas as bebidas alcoólicas. O cara, quando passou pra ele, falou, você é maluco? É doido. Meu maior faturamento é disso. Gente, ele disse, não tem problema, Deus proverá. De outra forma, não tem como sobreviver. Entendi. É isso, mas é isso que eu... Isso é a mudança, a transformação da nossa mente. Romanos 2:2. Falou sobre esse negócio de bebida, eu lembrei de uma coisa, assim, muito forte. Eu e o meu marido nunca bebemos. Nunca. Mas... antes de nos convertermos, né? Amigos, família. E a gente sempre ficou naquele meio ali de, né? A gente não bebe, mas tem bebida. Quando a gente casou, nós, né? Quando começamos com esse encontro mesmo, esse processo de encontro, que eu conhecia Deus, mas não dessa forma, e ele também, a gente decidiu que na nossa casa, em nenhuma festa que fosse promovida pela gente, mesmo que a gente não eu não bebo, mas a gente iria proporcionar isso para nenhum convidado. E isso foi um posicionamento, porque a gente entendeu o seguinte: eu não bebo, mas não é assim, gente. Eu já tô salvo, tá safinho aqui, problema. Mas aí na minha festa tem bebida. Mas aí a outra pessoa bebe negativo, porque eu não vou ser responsável por alguém tá fazendo aquilo que eu não concordo. Aquilo que eu não concordo, muito mais do que isso, né? Aquilo que a Bíblia... Exatamente, eu tô sendo pedra de tropeço. Essa razão? Não você. Então, aí você pensa assim, e voltando pra música, continua a mesma história. Só que eu não posso relativizar. Eu não posso ser taxativo de um lado e quando é pra mim, eu vou relativizar aqui. Não posso. Você imagina eu indo tocar. Agora o outro cenário, agora envolvendo música. A gente pintou um cenário de um vendedor, porque talvez alguém olhe pra gente e fale assim, realmente isso aí não tá certo. Mas quando a gente vai falar sobre trabalhar com música, as pessoas... relativizam. Você imagina, eu toco... Como é que é o nome do lugar lá? Lapa. Mas tu tinha falado o nome. Um pubzinho. Um pubzinho, um barzinho, coisinha assim pra... Imagina eu tocar naquele barzinho lá, pub, né, num pubzinho desse da vida. Toda sexta-feira eu toco lá. Ali eu tem vindo parte do meu sustento, tem vindo dali. Então toda sexta-feira eu toco lá e aquilo ali lota. As pessoas vão pra lá. É que as pessoas vão pra lá completamente perdidas. É lógico. Imagina a contradição para quem foi chamado para pregar salvação. Eu sair de casa, colocar meu instrumento nas costas e falar, Senhor, minha noite. Olha como não é diretamente, olha como é que não é diretamente, mas indiretamente choca com meus princípios e valores. Sim. Porque dentro dos meus princípios e valores, eu fui chamado para salvação. Aí eu saio de casa, vou cumprir meus princípios e valores. Aquilo que eu fui chamado. Senhor, começa salvando o dono daquele lugar.
vai salvando todo mundo. Senhor, que quando eu chegar lá, antes de mim, tenha passado uma caravana de evangélicos e tenha evangelizado todo mundo e tenha acontecido um grande mover. Esse tem que ser o meu desejo. Acontecido um grande mover, todo mundo se converteu e quando eu chegar lá, vão olhar pra mim e falar assim, hoje não tem trabalho. Só se foi isso. O dono se converteu. Não, pensa nisso. O dono se converteu, a maioria se converteu. Irmão, se eu trabalho e dependo daquilo ali, eu nunca vou querer que isso aconteça. Lógico. Rafael, mas eu não... Não, é indiretamente, eu não quero que isso aconteça, mesmo que inconscientemente, eu não quero chegar lá e falarem pra mim. Não tem Poxa, trabalho aquela hoje. casa de show que você toca toda quinta-feira, fechou. Porque o dono se converteu e eu Virou vou dar igreja. glória a Deus. Não, indiretamente eu vou ficar triste, gente. Vou ficar, caramba, perdi meu emprego. Porque pra mim eu queria que pessoas estivessem se perdendo pra eu poder manter a minha fonte de renda. Isso na sexta. Aí chega no domingo. Não, Eita. agora, calma, Barão. Calma, Barão antecipado. Então, esse é o segundo ponto. Eita, lasqueira. Primeiro ponto são os princípios e valores. O segundo ponto é o que eu fui chamado para fazer e isso afeta diretamente o que eu fui chamado. Eu me recuso que a minha dependência venha da petição de alguém. Sim. Me recuso. Agora, o terceiro... Volto a dizer, é uma série de fatores que a gente reúne. Tem alguma coisa explícita na palavra? Não tem explícita na palavra. Não tem dizendo assim, o músico não pode... Não, porque ninguém é menino. A gente não tá procurando só as coisas. Mas existem uma série de coisas. Na palavra não está escrito assim, você não deve fumar. Mas você reúne uma série de fatores e chega à conclusão de que você não deve fumar. Não convém a você fumar. É a mesma coisa. Então, o terceiro ponto é o seguinte. Princípios e valores, né? O amor ao próximo. Pois é. O amor ao próximo. Aí pegou olha o que está escrito em Coríntios. 1 Coríntios 8, do 11 ao 13. E assim, por causa do teu saber... mas eu conheço, eu sei. Para mim tá tudo bem. Vamos dizer que a pessoa passou dos 2 pontos. Quase impossível passar dos 2 pontos. Mas eu sei, não me afeta. Não muda o meu fato de pensar. Eu continuo torcendo pela salvação daquelas pessoas. Não me afeta. Então, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco. Pelo qual Cristo morreu. O irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. De alguém que sabe. Exatamente. Certo? E por isso, se a comida serve de escândalo para o irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Isso. Gente, o que a Bíblia está querendo dizer? Que comer carne é pecado? Não, a Bíblia está citando um exemplo. Isso. Se o fato de comer carne escandalizar for levar alguém à perdição, não coma. Bem claro isso. Então, aí é questão de testemunho, gente. É pensando no próximo. É isso. Certo? Imagina agora o outro cenário. Eu acho que o tênis estava começando a... Imagina agora. Imagina agora você tá lá no pub, sexta, sábado, tocando. Um montão de gente completamente perdida. Uma dessas pessoas, completamente perdida, tá lá. Sendo ministrado por você. Ok? Rafa, tá pegando pesado. Eu tô ministrando lá. Falamos isso no podcast. Eu sou só baixista. Eu sou só baterista. Mas na igreja, você sendo baterista, em conjunto, como você não tá ministrando na igreja? Exatamente. Por que você tá relativizando fora? Lá você tá ministrando alguma coisa também. Você tá passando alguma mensagem. Sim. Tá levando alguém à adoração. Você tá contribuindo pra propagação daquela mensagem. Ok? Sim. Então você tá lá. E a pessoa tá lá. E você tá lá ministrando. Aí aquela pessoa vai pra casa. Passou a sexta, o sábado, aquela pessoa perdida vai pra casa. De alguma forma, ou alguém evangelizou, ou o próprio Espírito Santo falou assim, cara, você precisa mudar de vida. Você precisa renunciar toda essa vida. Aí a pessoa, é verdade, eu vou na igreja.
Aí ela chega na igreja. Varão baixista. Aí o varão ministrador. Varão duas águas. Ai, não. Oh, meu Deus. Eu tenho até um versículo pronto pra isso. Ai, Deus. Então, aí chega lá, quem é que tá ministrando? E ainda vamos ser mais focado? Quem é que tá ministrando sobre libertação, salvação, mudança de vida. Nem mais isso, sobre renúncia. Ai. Temos que abrir mão, irmão. Abro mão dos meus planos. Ai. Quem tá ministrando é o varão que não conseguiu abrir mão lá dos sonhos, dos planos. Eita, nós. Imagina a cabeça dessa pessoa completamente confusa. Ué, mas ontem ele tava falando sobre traição. O déjà vu, eu acho que eu vi esse cara em algum lugar aqui. Eu tô no lugar. Ontem não, vou nem falar sobre traição. Acho que a moda, talvez na maioria desses lugares de música secular, é muita bebida, né? Que a moda do sertanejo agora é falar que a pessoa bebe muito. E quanto mais bebe, melhor. Isso também, é isso. Mas ele tava contribuindo para a mensagem de que eu devia beber. O Espírito Santo falou comigo, falou que eu tinha que renunciar, e agora eu encontro ele aqui. Eu não tô entendendo. Posso ler um versículo? Claro. Tá escrito, Tiago. Tiaguinho, nosso querido Tiaguinho. Tiago vai do pagode, não. É o Tiago, meu irmão Jesus. Ele vai dizer, capítulo 3, o verso de número 11. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Da mesma pessoa, na sexta pode ministrar para perdição e no domingo ministrar para libertação de vidas? Não tem. Aí não. Aí não entra, sabe? Aí eu te pergunto, irmão, você tá indo tocar cai balão? Você tá indo tocar cai balão? Ok. Irmão, você conhece muita gente que vive da música, dando aula de música. Entende? Até em igrejas. Eu conheço pessoas que ganham do seu sustento da música dando aula na igreja. Ensinando pessoas. Gente, você está sendo sustentado. O Senhor enviou ali, certo? Corvos para te sustentar. Há todo um contexto, entende? Né? Só que para isso depende do teu propósito. Exato, seu posicionamento, seu propósito. A Bíblia vai dizer, Davi vai falar em vários salmos na Bíblia. Louve ao Senhor. Cante ao Senhor. É ao Senhor que nós devemos fazer. Se você entender isso e pôr como propósito, como eu, mas não porque eu sou nada disso, não. Não, o posicionamento seu. Eu só tô me citando como exemplo. Sim. Se você colocar o propósito, eu me recuso que a perdição, o meu sustento depende da perdição de alguém. Eu me recuso a servir de pedra de tropeço para alguém. Sim. Eu me recuso a pregar mensagens que firam. Eu me recuso. Os corvos vão te alimentar, meu irmão. Sim. E você tem uma opção, Rafa, de escolher. É isso que a gente tá falando. É uma opção de escolha sua. É diferente se o cara chegar pra você, digamos assim, uma outra religião, chega pra você e fala assim, olha, Rafa, eu quero botar drywall aqui nesse meu centro todo. E aí, tu não vai botar porque o negócio é uma profissão, é teu trabalho. Você vai chegar, vai recusar o serviço do cara. Olha, cara, não vou botar não porque você... Aí entra intolerância religiosa, entra não sei o que, nananana. Eu tenho uma gráfica, eu trabalho na gráfica, e a pessoa vai chegar lá e vai fazer um serviço de um santinho. Eu vou dizer, olha, isso daqui eu não vou fazer não pra senhora. Eu já cansei de fazer, mas eu faço quando eu entrego, antes de entregar pra pessoa, quando eu termino de preparar, a pessoa não tá lá, eu oro, Senhor, que essa pessoa seja liberta, meu Deus. Sim. Que essa pessoa seja, encontre um entendimento. Porque muitas vezes a gente se debate com isso. A gente está falando de uma profissão e nós somos confrontados com nossas profissões também. Sim. Nós não estamos fazendo assim só, mas você não toca na noite, por isso você está falando. Entende? Mas eu estou falando assim, existem opções de escolher. Se eu puder escolher não fazer o serviço, ok. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Entende? Se alguém chegar diretamente na tua gráfica, te coloca em uma outra posição. Porque é praticamente, faz. Se você falar não, eu já posso me enquadrar numa... Já pra mim, é diferente, até nesse sentido. Eu posso até ser mais taxativo que você. Porque no meu caso, eu posso escolher. Isso. Eu não sou colocado em xeque.
Te chamei para fazer um orçamento no centro. Posso te afirmar? Eu não faço. Só que no meu caso, eu não tô sendo colocado em xeque. Eu não tô sendo colocado ao ponto, numa situação em que eu tenha que dizer pra pessoa, falar assim, não faço, porque assim... Não, é simplesmente uma escolha minha. Falar assim, eu posso falar assim, não dá pra mim, não posso. Sim, e eu não faço. O que eu digo assim, por exemplo, não sei se vocês viram recentemente, passou no jornal, um motorista de Uber, que foi pegar uma corrida, e nessa corrida eram pessoas que estavam vestidas com roupas de outra religião. É uma religião de raiz africana. E ele cancelou a corrida, não levou as pessoas e foi embora, porque cristão. Então, assim, você vê que, assim, eu entendo muito isso. Ele levar aquela pessoa para aquele lugar não significa dizer que ele está patrocinando a pessoa. Não. Ele está cumprindo com aquilo ali. Mas o que influenciaria, o que mudaria se as pessoas entrassem no carro dele, ele tá levando a pessoa e ali em espírito, Senhor liberta, Senhor muda, Senhor transforma. É diferente, cara, de você tá tocando na noite e você tá ali tocando, sei lá, tocando qualquer coisa. E pensando, Senhor, muda essa pessoa. Não vai, Vaz. Olha a reunião das coisas. Olha a reunião das coisas. Em todas as situações. A música é muito mais diferente, cara. É isso. O livro, né, que eu li Em Seus Passos, o que faria. Tem um filme fala também. Muito sobre isso, né? Sobre ele ter que decidir ali a deixar de ganhar dinheiro e tudo mais, porque ele começa a se questionar com questões de propaganda, se eu não me engano. Então, assim, eu penso que a gente tem que ser sempre direcionado, como, né, o Rafa tá falando, pelo Espírito, e podendo e sendo possível. Lógico. É tudo e qualquer coisa mesmo. É o policial que não pode se envolver, todas as profissões, tudo isso, porque não existe uma separação. E se eu puder não ser, né, nenhum assim, ali facilitador ou eu também não vou fazer. Então, mas aí pensa aqui, olha a reunião das coisas. Por isso que para você entender o que convém, você precisa reunir uma série de fatores. Olha só, no caso do taxista. O que ele está fazendo diretamente, o que ele está fazendo influencia na pessoa praticar ou não? Não. O fato dele levar influencia, ele tá passando uma mensagem para a pessoa no sentido assim, faça mais. Tô te ajudando mais, mergulha nisso. Deixa eu te ajudar. Qual é a mensagem que ele tá passando? Não. Ele tá ministrando nada pra pessoa. Essa é a primeira coisa. Não influencia. É lógico que se ele pudesse colocar lá no pré-requisito dele lá, ó, assim. Eu quero levar só os irmãos pra igreja. Seria ótimo. O cara vai entrar na corrida. Você é crente, irmão? Seria ótimo. Não, seria ótimo se ele pudesse colocar assim um propósito na cabeça dele, ó. Eu vou botar no meu aplicativo lá que eu só faço caminho pra igreja. Seria ótimo. Mas ele não pode. Segundo, que ele não tá pregando mensagem nenhuma que... Não tá ministrando. Que vai contra. Não tem como misturar as coisas com outras. Aí a gente volta lá no podcast passado. Gente, música. Não é só música, mas a gente tá falando sobre música aqui. Música pode ser profissão? Pode. Música pode ser hobby? Pode. Pode ser entretenimento? Pode. Mas ela vai ser uma profissão como qualquer outra? Não. Ela vai ser um entretenimento como qualquer outro? Não. Que música não é como qualquer outra coisa. Exato. Música, a gente tá só fazendo uma comparação. A música carrega. Então, foi criada lá. Você não pode colocar na mesma prateleira. Eu sou profissional da música. Ok. Mas eu sou um profissional da música. É igual ao eu ser gesseiro? Não. Porque tem uma série de fatores que diferenciam isso. O primeiro fator que diferencia isso é que gesseiro é uma coisa da terra e música é uma coisa do céu. Esse é o primeiro. Então vem essas séries de situações que você tem que levar em conta para ver se convém ou não convém. Eu acho que não tem nem muita justificativa, cara. Assim, eu acho que é muito uma questão de posicionamento e decisão, cara. Mas falando de justificativa, tu falou que achava que era um texto pesado. Pode jorrar duas águas, água doce e água salgada. Pesado. Olha o que é pesado. Manda. Vem o quarto ponto. A gente falou sobre 3 pontos que eu reuni para ver se
Pra mim, aquilo convém ou não convém fazer. Eu reúno isso e é assim que eu trato. O quarto ponto é o seguinte. Porque vem das justificativas. Cara, eu ouço a primeira justificativa sempre é: porque é meu trabalho. Como se trabalho aqui separou da vida cristã. Você não é crente no trabalho, não? Segundo, poxa, mas é o meu ganha-pão. Mas é Deus que me dá. E Deus vai honrar meu propósito. Enfim, tem uma série de justificativas. Outra justificativa que eu ouço muito é que, tipo assim, não, mano, eu vou lá e faço o meu, mas eu tô separado. Não, varão consagrado. Não. Eu tô separado. Mano, eu não me contamino. Cara. Olha só outras coisas. Eu evangelizo o restante da banda. No tempinho que a gente tem, eu evangelizo. Complicado. Mas pra evangelizar, você precisava estar lá? Testemunho, né, mano? Mas enfim, mas eu evangelizo. Então, eu tô indo lá, mas eu não tô. O meu coração não está ali. Eita. Mano, é um erro. É um erro pensar que você pode santificar. Tá se enganando, né? O ambiente, que você pode santificar aquela situação. É um erro. Isso é pesado. Olha o que diz em Ageu 2. Eita, tem na Bíblia? Versículo 12. É forte, por isso que eu não achei. Cara, eita, vai lá. Tá preparado? Segura aí. Vou segurar olha aqui. Assim, olha Ageu, o profeta, indo falar sobre o povo que estava, sabe, sendo infiel, sobre a infidelidade do povo. Ageu quanto? Ageu 2, 12. 2:12. Você que tá em casa aí, ó. Cata Ageu. Olha o título lá em cima. Tá escrito assim, ó. A infidelidade do povo. Ageu tava falando sobre infidelidade. O que é ser infiel? Uma hora você é, outra hora você não é. Uma hora eu sou marido, outra hora eu sou amante. Uma hora... Isso é ser infiel. Já leu? Ai. Não era pra ler. Manda. Olha só. Olha Ageu falando pra eles. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, eu sou santo, sou separado, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Assim, eu sou separado, eu sou da igreja. Eu sou levita. Ai. Eita. Não, tá levitando, né? Esquece, então. Tá levitando. Mas eu sou cristão. Então eu vou em tal lugar, esse lugar vai ser santificado porque eu tô lá. Aí ele falou assim, pode isso acontecer? Olha o que os sacerdotes responderam. Não, isso não existe. Não vai santificar o que tá impuro só porque você tá levando algo que é puro. Mais pesado ainda, vem o próximo versículo. O versículo 13. Ele volta a fazer pergunta. Então, perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em algumas dessas coisas, ficará ela imunda? Olha o que os sacerdotes responderam. Ficará imunda. Olha o erro. É um erro você pensar que você está indo lá santificar. Provavelmente, o que você está fazendo é tornar imundo o que era santo. Tocando no cadáver. Você não está indo lá e santificando o que era imundo. Pelo contrário, você está indo lá tocando no que é imundo e o que deveria ser santo aqui está se tornando imundo. Entende? É isso. Isso daí que foi pra mim. Quando você vem no domingo... Porque aí vem sozinho? Calma aí. Sei, não, você pensando. Foi lá no... tô dizendo assim, olha isso, que doido. Foi no terreno do inimigo. Você foi lá na sexta. Aí você se tornou impuro. Você estava santificado. Tocou no que era impuro. Aí se tornou impuro. Tocou aí literalmente, né? O cara pegou lá e... Aí você veio no domingo. Você tocou no que era santo. Você tornou isso impuro. Isso é uma isso aí, ó, acabou. Pra mim já. A tua adoração. Larga o microfone. A tua adoração que você tá achando que é pura, tá se tornando impuro. Por você. Não, isso sabe? Aqui por você. Eu vou marcar aqui. Deixa eu ir aqui na Bíblia. Porque. É complicado, né, olha só. É rápido, gente. Logo depois do 13, o 14, ele fala assim: então prosseguiu Ageu. Assim é este povo. E assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda
a obra das suas mãos. O que ali oferecem, tudo é imundo. É. Olha que forte. Eu tô achando, eu só tô indo lá, só para pegar o meu dinheirinho, e tô voltando, mas no domingo, eu toco no que é santo. Ainda dá até dízimo. E tá tudo bem, ó, é santo. Você tá tornando o que era santo imundo. E você tá achando que tá fazendo o contrário. Você tá achando que você... Porque você toca no santo aqui, você transforma o que é imundo em santo. Mas tá sendo muito... Gente, isso não é pesado? Muito. Não, agora... tá sendo o contrário. Você tá indo lá, toca no imundo, aí você tá tornando o que era santo. Vou te fazer uma pergunta agora. Já que tu é ministro de louvor, vou mandar lá. O vaso chegou. Meu Deus. Aí não, varão. E agora, cara? E o cara agora? Entrou na igreja, o cara veio do mundo. Qual é a dica? Porque a gente tá fazendo perguntas aqui, pessoal. Você que tá em casa. A gente não tá aqui zombando nem zoando, não, dessa galera, da galera que. Até porque conhecemos de perto isso, né? E a gente conhece muita gente que sofre esse dilema. É um dilema para muitos isso, entendeu? E não é fácil. E não é fácil. A gente tá falando de decisão de vida, de postura, de posicionamento, de abrir mão, às vezes, de um bom salário. Sim. Não é? Volto a dizer, essas pessoas, eu não sou mais crente do que essas pessoas por causa disso, não. Né? Estamos colocando aqui pontos, estamos reunindo informações para você se autoavaliar. A Bíblia vai dizer, examine um homem a si mesmo. Eu não posso te examinar, você vai se examinar, você vai dizer, uau, isso tá sendo top para mim e vou continuar como estou. Mas eu posso aconselhar. Exato, nós estamos dando um de pau aqui, né? Em suas devidas proporções. Mas entenda só, a gente quer entender como a gente vai poder te ajudar de alguma maneira. Então, digamos, a pessoa chegou, a pessoa toca no mundo, a pessoa aceitou a Cristo, quer mudar de vida, chega na igreja e geralmente na igreja a gente sempre está trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. A pessoa chegou, se apresentou para você, disse que toca e tal, mas tá tocando no mundo. Qual o teu posicionamento? Vivo disso. Qual o teu posicionamento com uma pessoa que se apresenta assim para você? Ministerialmente, né? Difícil. É difícil porque a pessoa vai chegar já com todo o sustento dele fundamentado em alguma coisa. E agora? Gente, mas não dá pra gente ser... A gente tem que amar, a gente tem que entender, a gente tem que aconselhar, a gente tem que ajudar, mas não dá pra ser... De que forma que eu faço isso? Sendo flexível? Não é não sendo dá flexível. Pra flexibilizar, né? É tentando ajudar de alguma forma. Olha, o que você precisa fazer é isso. E eu vou te ajudar. Conta comigo. Se você precisar, toca. É assim que a gente ajuda. Não é falando assim, no teu caso. Gente, porque não é isso que o evangelho propõe. O evangelho não propõe uma mudança de vida. Já pensou se Pedro fala assim, mas Jesus, se eu paro de pescar agora, como é que chega a comida lá? Entende? Aquele que quer vir após mim, a Bíblia vai dizer, né? Texto aqui. Vamos citar. Vou citar de uma forma mais lúdica para a gente entender, pintando o cenário. A Bíblia vai dizer que Jesus vai encontrar com os discípulos, eles estavam pescando, né? Aí e Jesus opera mais uma vez a pesca maravilhosa. São 2 vezes. Né? Isso depois, quando eu descobri a segunda vez, eu falei assim, é déjà vu, gospel. Não, mas Jesus, eu acho isso interessante, porque isso aí é outra pregação. Mas Jesus opera mais uma vez. E engraçado que os caras passam a noite toda. Eles sabiam fazer. Que era a profissão dele, o que eles se garantiam. Tirava de letra. Assim, mas é isso que eu sei fazer, cara. É isso que é a minha profissão. É assim que eu tiro o meu sustento. Os caras passaram a noite toda fazendo isso. E não pescaram. Então, aí você me diz, o que estava faltando no cenário? Tava faltando peixe. Sim. Passaram a noite toda e não tinha peixe. Aí Jesus faz 2 coisas que eu acho tremenda. A segunda eu acho mais tremenda. Primeira coisa, ele ordena, joga do outro lado. E a Bíblia vai falar que mais uma vez peixes vieram. A única diferença da primeira para a segunda é que na segunda a Bíblia já diz a quantidade de peixe, né? De grandes peixes. Mas faz de novo. Então, Pedro reconhece Jesus. É ele. Ele está disposto a fazer
De novo. Sim. Isso é outra pregação. Pra... Não, aí ele vai e faz de novo. Quando reconheceram Jesus, Pedro se joga na água, isso aqui vai de encontro. Quando eles chegam na areia, como eles encontram Jesus? Eles encontram Jesus na areia assando peixe. O que estava faltando a noite toda? Qual era o motivo do desespero? Qual era o motivo do eu preciso levar para minha casa o sustento? Qual era o motivo? Peixe. Já tinha peixe lá. O que estava faltando na esfera dos homens, no céu nunca faltou. Verdade. O que estava faltando no barco, Jesus estava assando na areia. Exato. Vocês estão se matando. Vocês estão se matando procurando peixe? Enquanto vocês estão se matando, eu já tô assando. Já tá pronto. Mas isso não é quase um nó na cabeça? Sim. É chegar. Da onde são os peixes? Se estava faltando peixe, se o mar hoje não estava para peixe. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Meu irmão, o que você acha que você pode fazer pela tua força, o céu já tem. Exato. O que você está pensando em sair para conquistar, o céu já tem. É verdade. Só que ele tem separado para aqueles que os reconhecem. Exato. Você entende isso? Exato. Quando reconheceram que era Jesus, foram de encontro, se deparam com um Jesus com um peixe assado. É muito forte. Ele nem se depara com ele com um peixe na mão. O peixe já está pronto. O céu já tem para você. Agora, de que forma? Se eu ainda não sei, meu irmão. Mas talvez Deus te transforme num gesseiro. Lógico. No montador de drywall. Talvez Deus te transforme num vidraceiro. Talvez Deus te abra a porta. Talvez você vai dar aula de música. Talvez você vá tocar dentro das igrejas. E existem inúmeras formas de você trabalhar com música sem ferir os seus princípios e valores. Lógico. Existem igrejas que trabalham... por exemplo, eu acho que eu posso citar isso. Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. As igrejas batistas raízes mesmo, os ministros de louvor das igrejas são remunerados pela igreja. Eu era de uma igreja batista. Porque eles levam a sério o louvor. Então, mas também, né, é remunerado. Quem é remunerado? Aquele que se aplicou, aquele que foi lá. Alguns são até seminaristas. Aquele que foi lá, se formou, foi na faculdade. Ele é... Ok. Então, meu irmão, eu não sei como, mas Deus vai te sustentar. Eu não sei como que Deus pegou o peixe, mas o peixe está lá. Claro. Você citou sobre os corvos. Eu não sei como, mas se você seguir o propósito de Deus, exato, os corvos vão te alimentar, ou o maná vai cair do céu. De alguma forma, Deus vai te sustentar. Cara, isso, é um né? tema que se a gente parar aqui, vai embora até. Mas eu acho que fechou bem essa ideia, o Rafa trouxe bem isso, né? O quanto que ele escuta disso também, né? Das justificativas que a gente vai ter, sempre muitas, para qualquer situação que a gente tenha que abrir mão, tá? E isso não é só de profissão, isso não é só dessa questão, é de qualquer coisa que Deus fala que a gente precisa abrir mão para ter mais com ele, a gente vai encontrar justificativas e desculpas. Tem na Bíblia falando sobre isso. Então, eu acho que resumiu bem, fechou bem essa última, né, a passagem e tudo mais, pra gente entender que as justificativas são muitas, mas a palavra é uma só, Só né? uma coisinha que é importante, eu acho que isso aqui é importante. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que tudo eu falo sempre com a minha esposa, eu odeio isso, quando falam sobre esse argumento. Tudo é assim, ó, qual é o teu lugar de fala? Tudo é isso. Mas se você não foi motorista, você não pode falar de motorista. Então, isso é horrível. Mas nesse caso aqui, é importante eu falar sobre isso. Eu sou provado nisso dia após dia. Eu estou completamente no meu lugar de fala. Eu vivo isso. Autoridade. E dia após dia, entra mês, eu já posso abrir aqui. Gente, que mês foi esse para mim? Surreal, um mês apertado, um mês em que tudo tá pouco, em que você corre e você ora, Senhor, como que eu vou fazer? E eu sou tentado nisso.
eu poderia partir pensando assim, ó, vou lá, vou pescar. O que eu sei fazer? Eu vou pescar. Mas, sabe, eu sou provado nisso. Tem hora que aperta. E justamente na hora que aperta, a proposta surge. Geralmente. É impressionante, é impressionante. Você tá bem pra caramba, tá tudo dando certo. Não tem nada acontecendo, não tem nenhuma proposta. Aperta, vai sempre aparecer alguém com uma proposta, ou vai aparecer uma situação em que você, cara, eu podia estar fazendo isso. Aí você... Então eu sou provado nisso. Ou seja, tem autoridade para falar sobre isso. E como a gente fala sempre na dependência de Deus, a gente chama pessoas e temas, e com pessoas isso, né? Eu até brinquei com o Tênis, ele falou, tinha gostado, mas é isso, é a pessoa que tem Bíblia na vida e vida na Bíblia. Que tem isso, né? Tem que ter. Buscar isso. Tem experiência, acontece com você, você usa a palavra e mantém essa tua posição, né, a sua posição firme a respeito disso. Então, não podia chamar uma pessoa que não tem propriedade, que vai ser aquele cara que o irmãozinho aqui vai encontrar tocando, Por que eu odeio esse negócio da posição de fala? Você até poderia chamar outra pessoa. Porque a verdade é verdade em qualquer situação, certo? Pode vir um rico, ou alguém rico e pregar a palavra de Deus, né, falar sobre humildade e riqueza também, mas muitas das vezes a gente relaciona isso, e fato é que um rico tem dificuldade de ter humildade, alguns, né? Então, mas pode vir, pode, porque é a verdade. Eu posso falar sobre pesca, se eu nunca fui pescador, posso, porque é a verdade, eu estou pautado em uma verdade. A verdade não vai deixar de ser verdade só porque eu não vivi. Certo? Mas você nunca foi afrontado. Você pode falar que se você pode vir e pregar, se você for afrontado, confie em Deus. Se eu nunca fui afrontado, posso. Porque é a palavra, é vida. Então por isso que eu não gosto desse negócio do lugar de fala. Né? Mas nesse caso, é fato que existe um peso maior em quem tem essa autoridade, em quem já passou, né? Aquele que andou sobre as águas, né? Tem uma autoridade do que os que assistiram. Então, você que tá em casa, galera, se você, né, tem alguma dúvida sobre, com certeza, né? Sempre temos alguma dúvida. Ou algum posicionamento diferente desse, daquele que nós colocamos aqui, mesmo que foi tudo baseado no que está escrito. Ainda assim, você pode colocar, comenta aí embaixo do vídeo, né? Manda no Instagram, a gente tá sempre atento, né? Assim como foi essa segunda parte do Rafa, o pessoal pediu e a gente tá fazendo aí, falando sobre o louvor, né? Então você vai lá e comenta, queremos agradecer. Rafa, tem muito mais coisa pra gente, né? Vai parte 3. Faz parte 3. Mas acho que foi bem esclarecedor, tocamos nos pontos principais, né? Sem muito filtro, fomos bem diretos. Porque é o dia a dia, é o que muitos amigos nossos vivem. E a gente tá aqui para tentar ajudar da melhor maneira possível. Há uma solução. Né? Sempre há uma solução, sempre há. Em Cristo sempre há uma solução. Queremos te agradecer. Deus continue te abençoando, tá, irmão? Abençoando teu ministério. Confiança. Claro, você Eu não sou digno, mas... Para, figurinha do Ney pra ele. Glória a Deus por isso. Bênção Deus abençoe sua esposa, Nath, seus filhos, né? Seu ministério. De uma forma geral, que ele continue te usando. Aí, obrigado por esse tempo, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez. Muito feliz, né? Que a gente tá de te receber, de aprender mais com você. Eu já falei, né? Falei agora no início, quanto Deus usa você aí a respeito disso. E você que tá em casa, fecha mais essa brecha, meu irmão. Não tem condições de ficar flertando ali em cima do muro, ali, aqui. Deus, ele é o Deus da provisão. Então, né, procure ajuda, procure um aconselhamento pastoral, né, com alguém, se você tá nessa situação, né, porque você pode estar ouvindo, é muito mais fácil falar do que fazer. Não procure seu ministro de louvor, o seu pastor, pessoas que vão te ajudar nessa caminhada para que você possa, você se decidiu, sentiu essa, realmente, não tenho condições, com tudo que está escrito, Deus proverá. Confia nele, mas busca essa ajuda para seguir esse caminho. Sempre vai ter um cordeiro. Ele vai prover, ele sempre provê, né?
Então, queremos agradecer você que está nos assistindo, nos acompanhando. Compartilhe, envia para o máximo de pessoas que você acha que é muito importante ouvir sobre esse tema, ou se você achou muito interessante. E ainda que você não achou interessante, compartilha do mesmo jeito. Deixa Deus te usar, seja canal de Deus, né, para abençoar outra vida. Vai lá no nosso Instagram e segue lá, @taescritopodcast. Tem sempre os cortes, né, e novidades sobre tudo aquilo que nós estamos trazendo, temas, novos convidados. Coloca lá, interage com a gente, manda pra gente aquilo que vocês querem ver como tema ou novo convidado. Se o cachê estiver, né, dentro do enquadrado, a gente abençoa. Eita glória, tô brincando, tá, irmãos? O pessoal vem no amor, né, pra abençoar a vida. Pra glória de Deus, só Jesus na nossa vida. E no nosso canal no YouTube, que você sabe, tá lá, @tá escrito podcast, se inscreve, isso é muito importante. Nunca te pedimos nada hoje não. Então vai lá, se inscreve, né, ativa o sininho, dá um joinha lá, isso é muito importante, porque o vídeo ele acaba se tornando relevante e manda pra todo mundo, bota no grupo da família e envia pra todo mundo. É isso aí. Se você quiser nos visitar, você vai poder ter essa oportunidade aqui na São Francisco Xavier 173, nossa igreja, às quartas-feiras, domingo de manhã à noite, as portas estão sempre abertas. Se você quiser vir aqui encontrar essa galera que só toca por aqui, você não vai encontrar no pub da vida. Não adianta na aba que a galera daqui, a galera toca aqui. Você vai ser muito bem recebido, você vai ter uma galera que vai estar conversando com você, os jovens, as senhoras, né? Vai conversar, conhecer o nosso pastor Ronald, tomar um cafezinho com a gente, você vai ser sempre bem-vindo. Se você quiser ir lá, ouvir essa voz de trovão do nosso querido irmão Rafael Cosmo, você vai ter essa oportunidade ali na Conde de Bonfim, né? Qual o número 604. Lá? 604, né? A nossa sede ministerial aqui, a Nova Vida da Tijuca. Lá tem cultos às quintas-feiras, domingo de manhã e domingo à noite, né? Então você vai ter essa oportunidade sempre, nosso querido irmão tá lá, sempre ministrando, abençoando vidas. Tô indo pra freguesia, glória a Jesus. Tô indo pra freguesia, Jacarepaguá, aquela região. Tem lá também, Estrada do Bananal 668. Tem a nossa igreja filha ali também. A Nova Vida da Freguesia, você tem a oportunidade de ter um povo de Deus lá também. Tem sempre aquele cafezinho esperto, um bolinho. É maravilhoso. Antes do culto, palavra de Deus nascendo ministrada. Um povo pra te abraçar ali também, te receber. Tô indo pra uma região de praia, Maricá. Indo por ali, Inoã. Tem também, Nova Vida, lá em Inoã, né, ali no terceiro cartório, bem no iniciozinho ali, né, de Inoã, você vai ver, logo já tem a placa lá da nossa igreja, uma igreja que também a galera tá sempre fiel assistindo, é um povo que sempre assiste, curte, compartilha para todo mundo. Então, mandar um abraço para as nossas outras igrejas também. Então, que Deus continue abençoando vocês, né? Porque estamos chegando ao fim de mais um podcast. Tá escrito!